Bom dia, graça e paz no Senhor Jesus para todos vocês, meus amigos, irmãos, colegas. Que Deus abençoe cada um com esta palavra. Hoje nós vamos trazer uma palavra baseada num tema que foi ministrado na Estância Árvore da Vida sobre os ministros da Nova Aliança. E nós vamos estar desfrutando esse livro, A Minha Graça Te Basta, com a palavra de hoje, um ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu sou o Valdir Cavalcante e quero trazer uma palavra baseada naquilo que nós temos recebido nesses últimos dias e que tem nos confortado e nos ajudado muito a manter firmes na fé e com esperança do reino do porvir. Amém? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela tem um propósito de separar a alma, né, e espírito, juntas e medulas. Ela é como uma espada de dois gumes que faz isso. É importante a gente conhecer a palavra e nós mesmos ser trabalhados por ela. A palavra ela precisa encher o nosso depósito. Nós temos que ter essa disposição de buscar a palavra, as escrituras todos os dias, porque é importante para mim e para você conhecê-la, entendê-la, né, obter a revelação dela. A palavra no grego, ela divide em dois aspectos, tanto logos quanto rema. Né? O logos é como esse depósito, a gente enche de palavra, é como se fosse uma caixa d'água que enche d'água. Ela precisa estar cheia d'água, porque quando você for utilizar a torneira, você lava as suas mãos, você lava as vasilhas, você toma banho. Essa seria a palavra, a rema, né? Que é uma palavra instantânea, que você utiliza no seu viver diário. Ela te livra de muitas tentações, ela te guarda de tentações, de cair em erros, né? E de ser levados por vento de doutrinas com coisas que não vai agradar a Deus. Então é muito importante você ter contato com a palavra de Deus, encher o seu depósito assim como uma caixa d'água cheia d'água. Senão, quando chega no momento não tiver água, não tiver palavra em nós vamos cair na tentação e vamos ser levados para onde Deus não queria que você fosse. O Senhor não deseja que a gente pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é a intenção do nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus possa conduzir você na palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Logos é uma palavra estática, né? E a rema é a palavra do momento, a palavra que eu obtenho da própria revelação de Deus, que é espírito e vida para mim, que faz parte da minha experiência, não fica somente no aspecto objetivo, somente no meu conhecimento. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando no entendimento desta palavra. Já os ministros da Nova Aliança, ele precisa ser constituído da palavra fundamental e também inspirados pela palavra profética. É importante você ter a palavra fundamental. Nós, como ministros, aqueles que têm que ministrar a palavra, eu preciso dos fundamentos da fé cristã. Eu preciso conhecer as verdades do Evangelho. Você e eu precisamos conhecer as verdades do Evangelho. O que é redenção, o que é o batismo, o que é perdão de pecados, o que é justificação, o que é reconciliação, entender o que é isso, santificação, renovação, transformação, conformação, glorificação. Irmãos, a gente precisa entender esses termos. Nós temos os fundamentos da fé cristã que nos ajuda nessa porção, né? Esse aqui é o primeiro, tem o 2, que é o verdinho. E também temos as lições, 40 lições essenciais para a vida cristã. É importante a gente entender esses termos, conhecer isso na Bíblia, para poder ministrar para as pessoas. Eu preciso estar cheio desse conhecimento, como uma caixa d'água cheia da palavra de Deus, tá bom? Aí no momento certo Deus vai utilizar. Essa palavra me transforma. E quando ela me transforma, ela traz visão, ela vai também trazer revelação. Vai desvendando, vai abrindo os mistérios de Deus, eu vou começando a compreender, isso me deixa louco, vai me dar direção, me motiva, e isso vai também ajudar as pessoas que estão do meu lado. Quando eu recebo a palavra fundamental e desfruto dela, essa palavra me transforma. E essa palavra também vai transformar quem está vivendo conosco.
Muitas vezes nós temos confusões na nossa casa, no nosso dia diário, com colegas, com pessoas, porque justamente a gente não vive a palavra do Senhor como ela é. Então é importante você conhecer e viver a palavra, ter experiência com ela, tá bom? Louvado seja o Senhor. Atos 20, 24 nos diz o seguinte, que é a palavra dessa semana, né? Da onde nós tiramos o ministério que recebi do Senhor Jesus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para testemunhar, eu preciso da palavra fundamental. Eu preciso passar por essa palavra. Eu preciso conhecer, eu preciso entrar nas Escrituras, eu preciso dar importância para ela. Assim eu vou sendo fundamentado. Em Oséias 4, versículo 6, fala que os sacerdotes lá não estavam alimentando o povo com a palavra. E o povo estava sendo arruinado, estava sendo destruído. O povo sem palavra, ele se corrompe. Nós precisamos da palavra de Deus que nos dá a direção. Senão você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Vai ser uma porta larga para você ir diretamente para o Hades, para o inferno. Porque todo o povo está sendo levado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós ganhamos vida por meio de crer em Jesus. Essa é a nossa única esperança por meio do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E para isso nós precisamos da inspiração da palavra profética. Eu preciso da palavra de conhecimento, e se inteirar nas Escrituras, ler as Escrituras diariamente, desfrutar da palavra, desfrutar daquilo que Deus tem nos abençoado, que esse livro ele nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Ele nos traz palavras aqui no início, ele nos dá uma relação de versículos para que você leia, se fundamente, e também dá uma oportunidade de você orar, ler versículo. É importante você pegar a palavra e não só ler, você precisa orar a palavra para que ela se torne espírito para você, se torne vida, porque as palavras do Senhor aqui diz para nós é que é espírito e vida, é a palavra rema, né? Louvado seja o Senhor. A carne para nada aproveita, mas as palavras que o Senhor fala, aquilo que nós ganhamos por meio da leitura diária, é que vai ser espírito e vida para mim no meu dia a dia. É importante isso. Amém? Eu preciso dela, da palavra profética que vai me motivar a andar de maneira coletiva, a conviver com as pessoas, a conviver com os irmãos, a ter um bom relacionamento com as pessoas, saber o que é negar a si mesmo, tomar a cruz para poder seguir o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus por tudo que Ele tem nos abençoado. Em 2 Pedro 1, 19, falando ainda pela palavra profética, lá fala da palavra profética confirmada no nosso viver. Ela é luz para o nosso caminho. Aqui fala que, assim, temos assim tanto mais confirmado, 2 Coríntios 1, 19, tá? A palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia se clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. É importante conhecer a palavra. A palavra é lâmpada para o nosso caminho e luz, né? É lâmpada para nós e luz para o nosso caminho, né? Louvado seja o Senhor. Salmo 119, versículo 5, depois você confere. Em 1 Coríntios 14, 1, fala lá que para a gente procurar os melhores dons, que principalmente profetizar. E profetizar está relacionado a falar a palavra de Deus, a palavra do conhecimento, aquilo que o Senhor já te fundamentou, aquilo que o Senhor te deu experiência. Então eu profetizo aquilo que eu vivo, tá bom? A palavra de Deus. E isso eu vou falar para as pessoas, o Senhor vai nos direcionar de acordo com a palavra dele. Então é importante conhecer o falar de Deus. Na Bíblia ele nos apresenta as palavras em dupla. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 8, vamos ler. 2 Coríntios 12, 8, lá nos diz uma palavra que vai nos ajudar nesse sentido. Louvado seja o Senhor. 12, versículo 8. Ó Senhor Jesus. É 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, tá, irmãos? Perdão. 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria
e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aqui vemos a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Sabedoria está relacionada à palavra profética e o conhecimento à palavra fundamental. Amém? E lá no capítulo 14, versículo 6, ele vai nos apresentar outros pares da palavra fundamental e palavra profética. Versículo 6 diz: agora, porém, irmãos, eu vos fui ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, falando, para que falar em línguas? Não vai aproveitar, não vai trazer edificação. Por quê? O versículo 3 fala assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Está vendo a importância de você profetizar com respeito à palavra de Deus e não falar somente em línguas? Louvado seja o Senhor. Porque o que fala em línguas não traz esse proveito para edificar a igreja. Aqui no versículo 6 ele continua: em que vos aproveitarei se eu não falar por meio de revelação ou de ciência? Revelação, palavra profética; ciência, palavra do conhecimento fundamental. Ao outro, ou de profecia ou de doutrina. Isso aqui também está relacionado à palavra profética e à palavra do conhecimento, doutrina e ensinamento. Amém? Louvado seja o Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, Paulo roga, para que tivesse espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento de Deus, mostrando que sabedoria e revelação está ligado. Tá certo? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero avançar mais à frente falando sobre a revelação. O Senhor tem nos dado revelação por meio dos seus mestres, seus profetas. Durante esses anos que eu tenho vivido, o Senhor tem trazido palavras por meio de mestres, trazendo conhecimento, que eles são muito importantes. E hoje precisamos de mestres na palavra, que tragam entendimento, conhecimento para o povo. E também dos profetas que vêm trazer revelação dessa palavra. Graças a Deus que no nosso meio o Senhor tem nos aperfeiçoado por meio destes homens. Assim como Efésios 4, versículo 11, 12, em diante tem nos trazido essa direção. Então nós não somos agitados como meninos, de um lado para outro. Nós sabemos para que nós viemos e para onde nós vamos, tá bom? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus pelos mestres e profetas. Ó Senhor Jesus. Quando a gente entende a palavra, o Senhor vê também, o Senhor tem revelado para nós que Deus tem nos amado muito. Deus, ele, na sua eternidade, ele já tinha uma relação muito maravilhosa com o Filho. Eles se deliciavam, eles se folgavam, eles se alegravam juntos, eles eram completos em si, eles eram mútuos, eles estavam unidos ali, eles eram completos. Mas o Senhor nos chamou para estar nesse prazer, para estar junto, nessa mutualidade. Porque Deus ama muito o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, justamente porque Deus tem um desejo de estar junto com o homem. Mas como o homem pecou, o pecado entrou, ele teve dificuldade. Ele se escondeu, a gente vê isso lá em Gênesis, capítulo 3, que ele se escondeu. E Deus veio na virada do dia para ter comunhão com o homem, e ele estava se escondendo atrás das árvores, se justificando, pegou uma figueira, se cobriu, tal, aquela coisa. Mas o Senhor mostra que ele vinha na virada do dia porque Deus queria ter comunhão com o homem, ele conversava com ele. A intenção de Deus era que o homem comesse da árvore da vida para poder se encher dele, para que Deus pudesse habitar dentro dele. Esse era o desejo e a intenção do Senhor. Deus nos chamou nesse amor. Amém? Lá em 1 João 1,3 nos diz assim: o que vimos e ouvimos e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É importante ver e ouvir a palavra. Quando eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu vou ter comunhão, vou ganhar revelação, vou ter comunhão com o Pai e com o Filho. Olha a importância da palavra. Lá em Apocalipse 1,3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso é salvação para mim e para você, irmão. Você que está me ouvindo, é muito importante. Leia as Escrituras.
No momento você pode não entender nada, mas continue lendo, vai lendo, pedindo revelação, busque e o Senhor vai se deixar achar. E foi assim comigo, eu creio que vai ser com você também. Basta você se dispor a ler as Escrituras e buscar a revelação. Se você conhecer a verdade que está nas Escrituras, ela vai trazer muita libertação para você. Amém? Lá em 2 Coríntios 3,18 fala que é de glória em glória. De glória em glória, à medida que eu vou tendo comunhão com a palavra, de glória em glória, de pouco a pouco eu vou sendo glorificado, eu vou ser glorificado no Pai e o Pai vai sendo glorificado em mim. Louvado seja o Senhor. Fala assim, mas todos nós com o rosto desvendado, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos convida para a sua glória. Olha que bênção. Isso é muito amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para nós, para que a gente pudesse ser realmente restaurado essa comunhão, ser reconciliado novamente ao Pai. E Ele também nos deu esse ministério de reconciliação, para poder reconciliar as pessoas a Deus, trazendo essa palavra. Nós temos a experiência e também temos a experiência de levar essa palavra às pessoas para que elas tenham essa mesma experiência, ser reconciliados com Deus. Aleluia. Lá em João 14, nos traz uma palavra muito rica. Vamos ler. Lá no versículo 2 fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar, aleluia. Essa morada aqui, irmão, não tem nada a ver com mansão celestial, tá? A morada é a gente voltar para o Pai, a gente poder entrar no Pai novamente e o Pai poder depois entrar novamente em nossa pessoa. Nós somos as muitas moradas de Deus. Deus estava preparando o ambiente para nós e para que Ele também pudesse vir e habitar em nós, para poder se mesclar na nossa pessoa, para que Deus entrasse no nosso espírito. Jesus, Ele precisava ir para o Pai. Então Ele falou isso. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluia, Ele veio como Espírito Consolador, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, é no Pai. É nele, nele, no Pai, folgar, ter essa alegria também. Porque Ele é o único caminho que pode nos levar para o Pai. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no versículo 20, fala assim, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Lá no versículo 23, ele falou assim, respondeu, e se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor, irmãos. Olha que bênção. O Senhor vem e fez morada em nós quando Ele veio como Espírito Consolador. Ele entrou no nosso espírito. Por isso que é de glória em glória. À medida que eu vou conhecendo a palavra, recebendo visão e revelação, nós vamos tendo essa experiência com o Senhor. E nós podemos falar como Paulo assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, aleluia. Lá no versículo 33, você está vendo isso em Romanos capítulo 11, versículo 33. Você vai falar com isso com muita alegria, porque você vai ficar louco. É importante você conhecer e ter experiência com essa palavra, ela te dá direção, ela mostra para onde você está indo com o povo de Deus. Você vai aprender a viver com seu parente, com a sua esposa, com seus filhos. Você vai aprender a viver de maneira coletiva com seus irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus tinha um plano para o homem desde quando ele foi gerado. Quando ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é porque Deus queria ter essa comunhão com o homem. Em Gênesis 1, 26. Lá no 6,17, 1 Coríntios, ele fala assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em Gênesis, Deus buscava essa comunhão, como eu falei, Louvado seja o Senhor. Vamos falar aqui em outra porção. Deus, ele veio habitar, no Novo Testamento, Cristo veio como esta tenda, habitar entre nós, Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23 vai falar de Jesus. No 23, ele vai falar de Deus conosco, que é o Emanuel. É bom e importante, Deus ele veio habitar entre nós e ele tornou-se o Emanuel, o Deus conosco, ele estava ali do nosso lado, junto conosco. João 1:1 fala assim, no princípio era o verbo,
E no 14, olha só que interessante, ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava entre nós quando ele estava em Jesus. Quando ele subiu ali com os discípulos, em Mateus 17, versículo 1 e 2, ele mostrou a sua glória, né? Ele se revelou ali. Quando ele levou ali Pedro, Tiago e João, naquela comunhão íntima ali, chamou esses discípulos e se transfigurou, eles ficaram extasiados, né? Porque apareceu Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Tanto a importância da palavra fundamental quanto a palavra profética para nós. Então isso tudo estava no Filho. Estava tudo incluído no Filho, está tudo na glória do Filho. Então ele apareceu com o rosto, né, brilhando, as vestes resplandecentes. Eles ficaram loucos. Realmente, quando nós recebemos a revelação da palavra, na palavra profética, nós ficamos loucos. Ela nos motiva, ela nos leva, ela nos energiza, ela nos dá vontade de viver, de levar muitas pessoas para Cristo. Por isso que nós precisamos da palavra fundamental e a palavra profética. Amém? E assim nós vamos aprender a habitar nesse Filho. E o Filho habitar em nós. Que grande comunhão. Isso é uma comunhão maravilhosa com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Haverá uma festa um dia. E nós devemos estar nos preocupando com essa festa. Essa festa é a boda do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Só que nós estamos ainda nesse tabernáculo. Nós estamos passando ainda por esse corpo ainda. O Senhor está dentro de nós, mas nós almejamos ser revestidos do tabernáculo celestial. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, versículo 1, aliás, diz assim: por que eu falo isso? Porque hoje nós somos a barraca do Senhor. Deus, quando veio como Consolador, se inspirou para dentro de nós, nós nos tornamos a barraca de Deus. Ó Senhor Jesus! Hoje nós somos a tenda, nós somos o santuário do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que cuidar com este corpo celestial, com esse corpo do Senhor, aliás, que está na terra, que ainda está gemendo. Aqui fala no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1, fala assim: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, aleluia, casa não feita por mãos, eternas no céu. O Senhor já preparou essa morada, nós temos hoje a habitação no esconderijo do Altíssimo. Hoje podemos ser guardados nele. E o nosso tempo hoje é contado. Quanto tempo nós passamos na presença dele? Quanto tempo que eu tenho experiência com a palavra, que eu vivo de fato e de verdade, de glória em glória, né? Eu não abandono, eu persevero diante das lutas, eu me desfruto da palavra, me fundamento dela, me firmo nela. Eu não vou para a instabilidade, como construir a minha casa na areia. Eu construo na rocha, no fundamento da palavra, que é Jesus Cristo. Amém? Aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 5 nos diz: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiado, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós, irmãos, devemos ser revestidos diariamente da palavra de Deus. Isso nos fortalece. Lá em João 5, versículo 39 e 40, lá fala que o Senhor exortou ali o pessoal, ali aqueles discípulos, falando que eles queriam ir a Ele, mas não para obter vida. A gente tem que ir para a palavra de Deus para obter vida, irmãos. Nós precisamos ir para a Escritura não para ficar enchendo a nossa cabeça, a nossa mente, mas para obter vida, ter esse relacionamento com Deus, de ter essa comunhão com o Senhor, desse convite que Ele nos fez. Que bênção isso! Louvado seja o Senhor! Só que temos um versículo lá em Apocalipse, capítulo 21, que nos consola. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia! Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A Bíblia de Jerusalém diz assim:
Apocalipse 21:3. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, né? Eles serão seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Amém? Deus com eles será o seu Deus. Aleluia! No momento devemos nos preocupar com o reino celestial, mas hoje a gente já podemos aprender a viver nesse tabernáculo, sempre voltado com os olhos no celestial, nas coisas celestiais. É muito importante isso. Ter uma vida governada pelos céus. Hoje aqui na terra nós temos que buscar o reino de Deus, assim como Jesus nos ensinou a orar ali em Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor é que nós sejamos essa expressão de Deus aqui na terra, de levar essa reconciliação de Deus para as pessoas. Nós devemos ser essas pessoas que amam as pessoas. Em Mateus 7, versículos 13, fala de uma porta estreita. Para nós vivermos hoje na presença de Deus, há muita concorrência, existe uma porta larga e que nós precisamos escolher. Os sábios, aqueles que são espertos, sabem que não é fácil viver neste mundo. Nós vivemos num corpo de aflição, um corpo que geme, que está morrendo dia após dia. Mas nós temos esperança e a gente sabe para onde nós vamos. Ó Senhor Jesus, por isso nós buscamos, é um caminho apertado, mas é maravilhoso saber, né, ter a fé que um dia estaremos com nosso Senhor Jesus. Né? A gente não sabe, nós não temos a dimensão de entendimento, nós não entendemos ainda a grandiosidade que está nesse Senhor, mas a gente pode desfrutar hoje por meio da palavra, ela nos dá essa direção. Né? Louvado seja o Senhor. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que estão indo para a perdição por não conhecer a verdade. E se você que conhece não levar essa palavra para eles, eles vão para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Eles precisam ouvir essa palavra. Tem que mostrar para eles que existe uma esperança, tá certo? Mas você precisa desfrutar da palavra do conhecimento e buscar entender, você mesmo ter experiência para poder passar para eles. Precisa ter mudança na sua pessoa. Amém? E muitos vão entrar por essa porta larga, né? Inclusive muitos cristãos. Porém, a porta do Senhor é estreita e apertada, o caminho que nos conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que as quais deram a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é para pessoas que amam o Senhor, tá certo? Que Deus nos abençoe e possamos falar um dia, como Paulo falou assim, em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quem ama a palavra de Deus, ama a vinda do Senhor. Quem desfruta da palavra de Deus, ama a vinda do Senhor. Quem deixa ser transformado pela palavra de Deus, da palavra fundamental, e busca visão, e ganha revelação, ele vai amar cada dia mais a volta do Senhor. Ele vai ser glorificado no Pai, ele vai ser a tenda do Senhor, ele vai ser a barraca do Senhor, onde o Senhor vai utilizar para poder ganhar muitas vidas para ele. Amém? Que Deus possa te usar, meu irmão. Podemos afirmar que o reino é a festa de união entre Deus e o homem. O reino, ali as bodas, nós queremos participar desses 1000 anos. Isso será o galardão para aqueles que amam a volta do Senhor e que vai estar na Nova Jerusalém. Só que existe o galardão antes. E isso nós devemos lutar. É a porta estreita. Isso aí são poucos que acertam por ela, porque precisam ter uma vida realmente negada aqui na terra. Uma vida de cruz. São poucos que acertam. Que Deus possa encontrar em você essa pessoa. Né? Não somente queira estar na Nova Jerusalém, mas queira viver as bodas do Cordeiro, ali onde Deus vai
mostrar essa união de Deus com o homem, da sua noiva com a sua noiva, de Cristo e a igreja, assim como Paulo falou em Apocalipse 5, né, versículos 31 e 32. Né? O Senhor almeja esse casamento, casar o seu filho com a sua igreja. Ele mesmo ter essa relação com a sua igreja, casar com a sua igreja. Que Deus nos abençoe e continue nos conduzindo nesse tabernáculo, gemendo, almejando ser revestido daquilo que é celestial, do reino celestial. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. E se você gostou da palavra e quer conhecer mais, você pode procurar a gente no Instituto Vida para Todos. Você também pode dar um like nesta mensagem, se você gostou e quer conhecer mais, para poder receber essa palavra, se inscreva no canal, tá bom? E Deus vai te abençoar, porque nós vamos estar trazendo para você toda semana uma palavra viva para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e te engrandeça mais na presença dele. Amém? Que Deus nos oriente e nos conduza. Jesus ao Senhor.